Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso vídeo da semana. Hoje nós vamos trazer para você mais um vídeo falando sobre disjuntores. Há muitas pessoas que não têm como acessar uma escola e aprendem com esses vídeos. Então, compartilhe, dê seu like, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações, que é para ser informado todas as vezes que um vídeo for postado aqui na plataforma. Os questionamentos de hoje dizem respeito aos disjuntores de proteção de entrada, aqueles disjuntores que nós conhecemos como disjuntor geral. E no primeiro questionamento, o nosso inscrito pergunta se o disjuntor do padrão de entrada pode ser menor que o disjuntor do quadro de distribuição interna. Já o segundo inscrito, ele quer saber se o disjuntor geral do quadro de distribuição é obrigatório e se nós podemos deixar o quadro de distribuição sem o disjuntor geral, protegido apenas pelo disjuntor do quadro da medição. Vamos analisar as duas questões separadamente. Primeira questão: o disjuntor do padrão de entrada pode ser menor que o disjuntor do quadro de distribuição? A resposta é não. O disjuntor da medição não pode ser menor que o disjuntor do quadro de distribuição, mas isso tem uma explicação técnica. E é necessário que você, como eletricista, como técnico, como engenheiro, saiba por que não. Para você entender melhor, veja essa gravura. Você está vendo aí o quadro de medição que leva a alimentação até o quadro de distribuição. O disjuntor do padrão de entrada vai proteger o cabo de alimentação desde a saída da medição até a entrada do quadro de distribuição contra as sobrecargas e contra os curtos-circuitos. A proteção dos circuitos internos da residência, ela será feita a partir do quadro de distribuição. E esse quadro de distribuição, obrigatoriamente, terá aquelas proteções que a norma obriga que exista, do DPS, do DR, onde for necessário, e cada circuito de distribuição interna terá também o seu disjuntor independente, com as mesmas características, proteções para sobrecarga e proteção para curto-circuito. Se houver um curto-circuito em qualquer um desses circuitos da distribuição, o seu disjuntor atuará imediatamente, desligando apenas esse circuito defeituoso. No caso das sobrecargas, essa atuação é diferente. O disjuntor em sobrecarga, ele não tem uma atuação imediata e ainda vai levar um tempo para ser acionado e desligar. Às vezes, esse tempo pode levar alguns minutos ou até mesmo algumas horas. Isso vai depender do percentual da sobrecarga e do tipo de disjuntor que você está usando. Disjuntor tipo B, C, D. E enquanto esse disjuntor estiver submetido a essa sobrecarga, ela vai circular também pelos cabos de alimentação. Nós vamos criar uma situação hipotética para responder a esse questionamento proposto. Imagine que o disjuntor da sua medição de entrada é de 40 amperes e o disjuntor do seu quadro de distribuição é de 50 amperes. Essa instalação vai funcionar normalmente enquanto não houver nenhum defeito. Mas vamos imaginar que todos os circuitos da sua distribuição, por algum motivo,
ficaram sobrecarregados. Como os disjuntores não têm atuação imediata em sobrecarga, essa corrente de sobrecarga vai circular por todo esse circuito, desde a distribuição até a sua medição. Vamos dizer que a corrente total, já incluindo aí a sobrecarga, seja 48 amperes. O seu disjuntor do quadro de distribuição, que é de 50 amperes, ele vai estar dentro dos padrões normais de funcionamento e não vai atuar. Mas o disjuntor do padrão de entrada, que é de 40 amperes, em algum momento esse disjuntor vai desligar por sobrecarga e, consequentemente, ele vai desligar toda a sua instalação elétrica. Ocorre que, às vezes, o padrão de entrada fica muito distante do quadro de distribuição e isso dificulta a agilidade durante as manutenções. Então, o ideal é que seja desligado o disjuntor do quadro de distribuição. Mas, para que isso aconteça, o disjuntor do quadro de distribuição deve ser igual ou menor do que o disjuntor do padrão de entrada. Veja que se o disjuntor do quadro de distribuição fosse 40 amperes, igual ao disjuntor da medição, ele desligaria primeiro do que o disjuntor da medição. Se fosse menor que 40 amperes, essa atuação seria ainda mais rápida. Assim, está tecnicamente justificado por que o disjuntor geral do quadro de distribuição deve ser igual ou menor do que o disjuntor do seu padrão de entrada. A segunda questão, ela apresenta duas dúvidas. Primeira, o disjuntor geral é obrigatório? Segunda, podemos deixar o quadro de distribuição interna sem o disjuntor geral, protegido apenas pelo disjuntor do quadro de medição? No que diz respeito à obrigatoriedade do uso do disjuntor geral, a resposta é sim. A instalação do disjuntor geral, ela é obrigatória. Mas há um item na norma que nos dá a possibilidade de não usar esse disjuntor geral no quadro de distribuição. No item 5.3.5.2.1, que você está vendo aí, estão listadas as situações que justificam, técnica e oficialmente, a ausência do disjuntor geral nos quadros de distribuição. Para que essa exceção seja validada, nós devemos observar, primeiro, que a distância do quadro de distribuição não deve exceder 3 metros de distância da sua medição. Segundo, o quadro de distribuição não deve estar situado nas proximidades de materiais combustíveis. E terceiro, o disjuntor da medição deve ter as duas proteções, a proteção térmica e a proteção magnética. Isso é o mesmo que dizer que ele deveria ter a proteção contra sobrecarga e a proteção contra curto-circuito. Atendendo todas essas condições, aí sim você pode optar por não instalar o disjuntor geral. Isso é opcional, mas é bom que fique claro que a norma dá apenas uma sugestão. Ela não torna essa condição obrigatória. Eu, particularmente, entendo que é uma boa prática manter sempre o disjuntor geral dos quadros de distribuição. É um investimento muito baixo diante da segurança e da praticidade que ele vai proporcionar. É um custo-benefício que realmente vale a pena. Eu espero que
tenha ficado claro, mas se você ainda tem alguma dúvida, comente aqui embaixo e nós vamos tentar esclarecer. Nos veremos no nosso próximo vídeo da semana. Um forte abraço a todos e até lá!